E aí galera, estamos aqui para mais um tutorial e dessa vez a gente vai dar continuidade ao tutorial de é, partículas, mas a gente vai falar mais sobre destruição de cenário. Então esse é um tutorial de destruição de cenário. Então a gente vai aprender aqui alguns exemplos e ter ideia de como fazer algumas modificações no cenário para dar esses detalhamentos aí na animação e deixar ela melhor, mais bonita de se ver, com características a mais para a gente apreciar e tudo mais. Então vamos lá, vamos começar aqui estudando vários exemplos de animações. O primeiro é essa daqui, que a gente vê na destruição de cenário. Basicamente tem essas marcas aqui no chão, que é um stick, é apenas um stick. A gente vê nessa cena daqui do impacto. Após o impacto a gente deixa essa marca aqui no cenário. É apenas um stick de uma cor só. Eu não sei se ele cresce, então ele cresce, eu acho. Ele está em tamanho 46 e fica tamanho 50. A gente geralmente, quando eu faço essas marcas no cenário, eu sempre aumento o tamanho do stick, só que bem levemente, para dar a ideia de que ele cresceu e de que ele surgiu no cenário e não simplesmente apareceu de repente. Então a gente dá esse crescimento leve nele. Aqui nesse caso ele era 46 e ficou tamanho 50. E aí estagnou. Continuou tamanho 50 durante toda a animação. Bem, aqui a gente tem já umas marcas a mais de variadas cores. Eu usei aquele mesmo stick preto, só que dessa vez, como o personagem tem um poder de calcificação, eu usei essa cor mais acinzentada. E no fundo nós temos essa marca aqui, que na verdade é um stick de sangue, de mancha de sangue, mas eu estou usando aqui como um vestígio de calcificação aqui na animação. Então ficou isso daí, duas cores para dar essa variada. E aqui a gente vê o uso das partículas, como a gente viu no tutorial anterior. As partículas aqui voando e caindo pelo cenário. Aqui novamente aqui a gente tem uma pisada aqui, a calcificação. Quando vai surgir aqui aquela estrutura, a destruição de cenário ocorre aos poucos. A gente vê aqui, ó, tá misturada com o efeito de impacto, de tremor, que também tem um tutorial a respeito disso. Se quiserem dar uma olhada, vem aí na lista de tutoriais. E aí a gente deve estar aplicado tudo aqui, as partículas surgindo, as marcas no cenário. Lembrar de variar as cores. E aí quando a estrutura aparece, a gente tem a forma final das marcas do cenário. Apenas as partículas ficam se movendo. E a gente vê aqui, não tem nenhum stick se movendo aqui. Apenas tem movimentação de câmera, tremor e as partículas se movendo. E as marcas no chão estão aparecendo e a estrutura também aparece logo depois. É uma cena que encaixa bem na animação e nem precisou de tantos movimentos para fazê-la. Apenas movimentar as partículas. Bem, nessa animação aqui a gente tem uma leve destruição de cenário aqui no final, quando o Stickman dá uma cabeçada nessa estrutura daqui. Nessa cena aqui, ele toma a chance e dá a cabeçada na estrutura. E a gente vê aqui os pedaços dela caindo e a marca que a cabeçada deixa na estrutura. Dá um zoom aqui. Ela é um stick de uma cor diferente da estrutura. Um stick com uma cor diferente da estrutura e com um detalhamento no meio. E os pedaços que caem tem a cor da estrutura, mas eu dou uma luminosidade acima justamente para diferenciar quando a gente vai mover eles. Aí fica com esse contraste daqui, ó. E claro, a gente tem uma variação nas cores. A gente vê que esse detalhe daqui tem uma cor diferente desse pedaço aqui que está caindo. E outro aqui voando. Aí, no caso não temos partículas.
a gente tem pedaços da estrutura aqui, que também pode se encaixar como partículas, mas não como aquelas bolinhas que a gente viu no tutorial anterior. Bem, nessa animação aqui a gente também tem outra destruição do cenário parecida com a anterior, só que no caso é com a árvore aqui. A gente vê o uso das partículas, que no caso são as folhas aqui caindo, que vai dar um detalhe, e também os pedaços da madeira. Aqui na estrutura, no tronco da árvore, a gente vê que ficou a destruição do tronco em camadas. É um mesmo sticker, esse sticker daqui, só que o primeiro tem a cor da árvore, só que com luminosidade maior, que está 55, acho que a árvore tem 40. E aí a gente usa uns sticks com tamanhos menores e de cor preta, só que aí a gente coloca uma transparência de 10, por exemplo. Aí a gente coloca mais um para dar essa ideia de camada aqui. E aí na hora do impacto, a gente deixa os pedaços bem em cima aqui bem em cima da camada, e faz eles voarem à medida que os frames vão passando. Aí vai dar essa ideia de que os pedaços estão saindo da marca da camada destruída ali. E fica aí esse detalhamento da destruição do cenário. A gente vê que é um detalhe bom que acrescenta na animação. Fica melhor do que você simplesmente fazer o stick bater na árvore aqui e cair no chão. A gente coloca os detalhes, coloca folhas, pedaços e a destruição do cenário, do ambiente, dos objetos dele. No caso aqui é a árvore. Aqui nessa animação a gente tem novamente o uso, rabiscos e partículas, as folhas saindo das plantas e marcas de aterrissagem. Aqui a gente tem com areia, marcas de aterrissagem, e a areia deslocada pela aterrissagem do Stickman. Vou voltar ali na cena para vocês verem melhor como foi feito. Quando o Stickman ele aterrissa, ele deixa uma marca na areia. A gente vê aqui que tem uma cor mais forte em relação à cor da areia. É como a areia abaixo da superfície ela está um pouco mais úmida, então ela tem uma cor mais escura. E aí a gente tem essa areia deslocada aqui, que no frame logo à frente ela fica estagnada. Aqui ela está subindo, quem pode ver. Aqui ainda subindo, está se deslocando. E aqui ela fica estagnada, ela termina nessa forma. E a gente vê aqui também que tem umas marcas de pegadas que o Stickman deixa. Ele pisa aqui, deixa as marcas de pegadas. Não chega a ser assim, destruição de cenário, mas é basicamente uma modificação no cenário que o Stickman ele age, né? A gente percebe que assim a gente vê que o cenário a gente pode reagir, fazer o stick agir sobre ele e reagir a ele. Então a animação se torna bem mais ampla, bem mais com bem mais opções de explorar ações e qualquer outra coisa que você tenha em mente. Então é muito bom você usar o cenário a favor das ações dos seus Stickman. Então sempre tente usar algum detalhamento e fazer o Stickman agir sobre o cenário, com o cenário, interagir com ele. Isso acrescenta muito na animação. Novamente ali a gente tinha a área deslocada, que aí ela fica perceptível após a cortina de areia que sobe. A gente vê de novo aqui, é apenas um stick com a cor mais escura do que a da areia. Nessa animação a gente vê aqui que o Stickman deixa essa marca aqui no chão com as partículas que caem, e ele eleva essa estrutura aqui com a pisada que ele dá aqui. Aí com o impacto ele eleva essa estrutura que sobe nas partículas e elas começam
quando elas aparecem, ela aparece com um tamanho já final. No caso aqui eu não fiz aquela ideia de aumentar de, por exemplo, 43 para 46, sei lá. Eu já coloquei aqui no tamanho único dela, no tamanho final. E aí surgiu a gente nessa ideia aí. O ideal seria a gente colocar isso com um tamanho menor aqui, sei lá, 42. Pega esse stick aqui e coloca 67. Aí vai dar a ideia de que ele apareceu, que surgiu. Mas como é coisa rápida, você tem que ter cuidado com essa variação. Deixar a variação em 1 aqui, por exemplo, ou em 2 no máximo. Se colocar em 10, por exemplo, de 50 para 60, aí vai ser uma diferença muito grande. E não vai parecer que aquele negócio surgiu com a força que você deseja. Aqui novamente a gente tem o uso de partículas, de raio, de tudo. E a elevação da estrutura de terra, de areia e de solo, de pedra também. Aqui, quando o Stickman invade a sala, ele causa dano ao teto, o que faz derrubar essas partículas aqui de fragmentos do teto, esses tijolos aqui também. Quando ele atinge aqui a lâmpada, ele derruba algumas partículas e saem umas faíscas. E aí, quando ele atinge a estrutura aqui, a arma dele crava na parede e deixa essa marca aqui, essa estrutura aqui da destruição do cenário aqui. E o impacto dele com a parede e com o chão deixa esses outros pedaços aqui de chão e blocos. A gente vê também que eles surgem com o tamanho final, não cresce. A cortina de fumaça ajuda nisso, porque a gente não precisa ver ele crescendo. A cortina de fumaça está cobrindo, então só de fazer surgir já está bom. Aí à medida que a cortina de fumaça se dissipa, a gente vê a estrutura e as partículas. Você vê nessa cena tem muitos detalhes, tem as partículas aqui tudinho, cortina de fumaça na direção do impacto desde o teto até o chão. Ele vê aqui o rastro de fumaça, os tijolos, as partículas do teto, aqui todas distribuídas, e as partículas da parede do chão aqui no canto. Então a gente vê que isso acrescenta muito na animação. Então sempre tenta adicionar algum detalhe mínimo, partículas, ou então uma marca no chão deixada pelo Stickman. Tudo isso acrescenta na animação e deixa lá o ambiente mais aberto assim às ações do Stickman, mais aceitável. Já aqui a gente tem a destruição do banco, que o stick anterior do banco se deforma e umas partículas aqui voam e caem no chão, como a gente viu no tutorial de partículas anterior. Elas giram aqui em torno do centro de massa delas e a gente tem essa destruição do banco. Então, como é que foi feito? Eu simplesmente peguei esse banco, deletei alguns pedaços dele aqui e saí deformando ele. Depois que eu deformei ele ficou nesse formato daqui. E eu criei esses segmentos aqui e joguei eles em várias direções. E aí a gente tem a destruição do banco. Podia ter acrescentado algumas partículas menores, como se fosse farpas e outras coisas, mas eu deixei por aí mesmo, já porque a gente tem um foco na luta nesse caso. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou do tutorial, deixe seu like aí, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, dê uma olhada nas animações aí do canal, que muitas vocês podem baixar o PIV e estudar, e ver também como foi feito e tal, pegar alguns sticks. Então dê uma passada lá, dê uma olhada, deixe seu like também nas animações lá. Também, se tiver alguma ideia de algum tutorial, pode escrever aí embaixo que eu vou anotar, e assim que eu tiver tempo eu gravo aí pra vocês. Então é isso aí, pessoal, valeu,
por ter assistido. Até o próximo vídeo e até o próximo tutorial. Até mais e falou!